Olá você, estamos chegando com mais um Almicast, o podcast da Almi Agência, trazendo informação sobre marketing, publicidade e tecnologia de uma maneira leve e descontraída e sem cortes. Novamente eu estou aqui com a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, certo. Nós estamos num método diferente hoje, num cenário diferente, digamos assim, do nosso podcast. Hoje a gente está apresentando diretamente da onde, Bruna? Nossa casa. Da nossa casa, exatamente. Pessoal, essa quarentena aí pegou todo mundo, então a gente também está fazendo a nossa parte e a gente vai fazer esse episódio aqui de casa. Um episódio, além de diferente nesse sentido, a gente também vai ser um pouquinho mais direto com relação ao tema do dia. Então a gente não vai apresentar o Foi Mal Marketing Digital hoje, mas vai funcionar dessa maneira. Primeiro a gente vai passar aqui, vou passar para vocês uma notícia sobre como as redes sociais estão lidando com essa questão do corona, né? E o tema do dia é um tema muito importante, que é ter um site já não é o suficiente. Então são esses os temas que a gente vai abordar hoje, Bruna. É isso aí, gente. Vamos começar. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre as notícias, né? Acho que é bem importante para irmos nos familiarizando com o assunto. É isso aí. Bom, a gente preparou algumas notícias aqui, uma notícia na verdade aqui para vocês a respeito de como as redes sociais estão lidando, né, com essa questão do corona, né? Claro que assim como o mercado aí demandou uma mudança muito repentina, não só no dia a dia das pessoas, mas principalmente das empresas, né, em virtude de certa forma aí do afastamento social, né, que as pessoas estão praticando, as empresas também tiveram que mudar um pouco o seu dia a dia, né? E com as redes sociais não foi diferente, né? Só que no caso das redes sociais, como elas têm um papel muito grande atualmente dentro da sociedade, né, elas tomaram algumas atitudes diante do coronavírus, né? O Twitter, por exemplo, ele passou a notificar os usuários sobre as informações sobre a epidemia como forma de evitar fake news sobre o assunto. Isso foi uma atitude... Que é o que está acontecendo muito. Infelizmente, né? Apesar deles notificarem, a gente ainda encontra, né? O algoritmo ele não é muito preciso, né? E no caso do Facebook, recentemente, por meio de Rob Littern, que é o diretor de gerenciamento de produtos do Facebook, na conta dele no Twitter também, ele anunciou a proibição de anúncios relativos a máscaras faciais médicas e produtos médicos que prometam, aliás, a prevenção ou cura para o coronavírus. Então acredite, nesse momento de crise, né, no momento de afastamento social, de muita responsabilidade com que você compartilha, né, de informações, existem pessoas que estão tentando tirar proveito nesse sentido, né, lançando informações falsas, né, produtos falsos, né, que falsamente prometem prevenção ou cura, né, do Covid-19. Né? O fim, tem que chegar a esse ponto, né, de proibição. Mas nós, seres humanos, somos uma raça aí que tá difícil ser estudado ultimamente. Diante de tanto acontecimento aí, a gente vê tantas atitudes que tá difícil de nos compreender. Justamente. As próprias redes sociais, só complementando a respeito do Facebook ali, eu lembrei agora que os grupos de discussão que tem o tema do coronavírus, eles também estão sendo bloqueados. Então também é uma forma das redes sociais não permitir que esse tipo de informação não oficial seja vinculado. Até é compreensível, né, que as pessoas criem grupos, por exemplo, vamos lá, coronavírus de Jaraguá do Sul, que é a cidade onde a gente se encontra, né? E esse grupo tem o intuito de informar as pessoas sobre o número de infectados, enfim, mas esse não é um trabalho das pessoas, né? Esse é um trabalho... órgãos para isso. Isso é um trabalho dos órgãos públicos, né? Então é compreensível que eles estejam tomando esse tipo de atitude, né? As próprias redes sociais estão mostrando que não é um momento de forçar a venda de nenhum produto nas redes sociais. Pois envolvimento com o conteúdo que você produz é o que deve motivar os seus leads. Né? Então, você forçar essa barra, anteriormente já não era um negócio legal, né? Você forçar o teu público a comprar o teu produto, né? Enfim, e neste momento você divulgar algo nesse sentido nas redes sociais... No sentido de panfletagem. Isso, justamente. Tá. Então não pega bem, né? Nada bem.
Bom, e o tema de hoje, né, Bruna? A gente vai falar sobre ter um site já não é o suficiente. Se ter um site já era importante antes, né? Caramba, imagina agora, né, Bruna? Com toda essa questão, toda essa virada que ocorreu, né? O que você acha disso aí, Bruna? Sim, na verdade, o site, ele sempre foi necessário, né? Nós tivemos dentro desse universo de tecnologia, falando exclusivamente do site, a gente teve aí uns altos e baixos a respeito sobre esse tema. Teve alguns anos que ele foi muito falado, aí todo mundo correu, né? Empresários correram para fazer site, depois deu uma baixa. Tô falando aqui pela nossa região, obviamente, né? Deu uma baixa no sentido de que não se falava muito em site, não sabe a necessidade, não sei se eu preciso de um site. Víamos muito os pequenos negócios e médios falando dessa maneira, né? E então a gente já lida com isso, né? Antes dessa crise toda, já vínhamos sempre alertando da medida que a gente podia aos nossos clientes e também não clientes a respeito disso, que é importante. Mas não é só importante, o que a gente quer tocar no assunto é que não é só importante ter um site, né? Sim, somente esse fato não justamente, né? Não é o suficiente. Até porque o fechamento de lojas, né, as medidas de isolamento frente ao coronavírus acertaram em cheio as empresas que atendiam apenas os pontos físicos. E mesmo as que já eram digitais podem enfrentar uma queda na demanda motivada por esse momento de incerteza, né, que todo mundo está vivendo. Exatamente. E, em contrapartida, existem muitos nichos que estão apresentando crescimentos inesperados. Então, assim, realmente é um momento que a gente está vivendo pela primeira vez, né? A humanidade está vivendo dessa maneira pela primeira vez, né? Até porque um vírus ele nunca atingiu dessa maneira, né? Então, a gente está tendo que, obviamente... há 100 anos atrás, né? Não faz muito tempo. Sim, sim. Então, a gente está, na verdade, aprendendo a lidar com... Não existia esse universo de globalização, né? Justamente, né? Bom, alguns exemplos que a gente pode colocar aqui como o mercado de delivery de comida, né? Aqui, no caso de Santa Catarina, a gente tem alguns dados aqui, que o crescimento já é maior que 60%. Nas vendas de delivery de comida, né? E as vendas online no Brasil já passaram os 40% de crescimento no Brasil. Isso como um todo, somando todos os mercados, né? Então, são dados que realmente mostram que a gente está passando por um momento de mudança, né, e de aprendizado, mas que é importante estar antenado, né? Na verdade, antes mesmo de ter toda essa crise, o delivery ele cresceu agora porque, obviamente, ele é a única opção que está tendo de se consumir alimentos, né? Enfim, é a única opção, que é o único meio que o governo liberou, entre aspas, né, das pessoas consumirem, terem alimentos em casa. Sim, né? Isso a gente está falando do caso de Santa Catarina. Pronto, né? Isso. Mas antes dessa crise toda, vamos lá, né? Por que as empresas... Ninguém ia imaginar que ia ter uma crise dessa, ninguém ia imaginar que a gente não ia poder comer aonde a gente queria, né? Sair para comer. Ninguém nunca imaginou nisso. Sim. Não nos passava. Então, o delivery foi criado, na verdade, dentro dos negócios, foi criado para ter uma nova fonte de renda que você consiga atingir muito mais volume de venda do que você consegue fisicamente. Isso foi feito, por isso que existia sempre o delivery para as empresas que já existiam no físico, né? Claro, tem aquelas empresas que só eram deliveries, né? E também por um fato muito importante, que as pessoas estão consumindo muita coisa de casa, não só alimentos, mas notícias, estão comprando coisas, estão comprando roupas, enfim, estão adquirindo produtos de casa. Isso já vem muitos anos, né, sendo falado sobre isso. Então, com comida não iria ser diferente. Bom, hoje a gente já vê, não é mais novidade, fora do Brasil, nos Estados Unidos, a compra de supermercado, enfim, tudo de forma mais fácil e digitalizada. Então, por isso que existiu o delivery. Agora, obviamente, como ele foi forçado, né, entre aspas, forçado, porque é a única maneira que está tendo para... Ainda que esses negócios, eles têm essa opção, tem negócio que nem teve opção, né, para ter faturamento nesse momento. Sim. Mas a gente por que eu tô falando isso? Porque para chegar no ponto de que, antes de existir a crise,
já existiu o delivery, certo? Então, o delivery não existiu porque veio a crise. Sim, certo? justamente. Então, a gente tem que pensar por que ele existia antes da crise, né? Por quê? E é isso que a gente tem que levar daqui para frente. Não pensar numa solução só por causa de uma crise, mas pensar porque ela precisa existir. Sim. Né? Enfim, vai sempre ter alguém que vai lançar primeiro, vai sempre ter alguém que vai ser o novo. Assim como o site, né? Por exemplo, o site, há algum tempo atrás, ele era conhecido como... enfim, era como uma comodidade. Ou por exemplo... longe hoje de ser comodidade. Tipo, empresas, né? Eu não vou ter um site agora. Porque isso, é um capricho, sim, digamos assim, né? E hoje se entende que, cara, ele é extremamente primordial. Por quê? Porque essas lojas, né, que tinham atendimento exclusivamente presencial, estão tendo que dar um jeito de seguir com o seu atendimento, né? Então, seja através de um delivery, né, ou através de uma página mesmo, né? Exato. De qualquer forma, vão ter que se virar, né? Inclusive, um dos dados aqui da ABECOM, né, já falando de site e falando de e-commerce também, né, a ABECOM é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, então é a associação que regulamenta a atividade de e-commerce no Brasil, né. Por meio de estudos, eles haviam previsto um crescimento de 18% para o comércio eletrônico brasileiro, passando pela primeira vez dos 106 bilhões movimentados. Porém, devido ao corona, desde 12 de março, algumas lojas virtuais chegaram a registrar um aumento de mais de 180% em transações nas categorias de alimentos e bebidas, obviamente, sim, mas também de beleza e saúde. Que já, na verdade, beleza e saúde já era uma das categorias que mais... É uma das 5, pelo menos, né? Que mais tem vendas, né, online. Sim. Mas sim, de qualquer forma, mas também vale lembrar que isso não ocorreu com empresas que não fizeram nada e simplesmente agora pelo corona a minha empresa começou a vender mais na internet. Não, com certeza essas empresas viram a oportunidade e se prepararam para isso. E vamos falar um pouquinho daqui para frente, um pouquinho como se preparar para isso. Justamente. Não, principalmente por ter esse tipo de preocupação antes de qualquer problema, é que muitas empresas saíram na frente. Na verdade, como que se sai na frente de algo que você não prevê? Né? Exatamente, porque elas estavam preparadas, foi o que eu comentei do delivery. As pessoas que estavam fortes no delivery não sabiam que ia vir uma crise, não sabiam que isso ia acontecer. Elas fizeram delivery por um outro motivo, né? Que é esse motivo que deve ser pensado daqui para frente para outras diversas atualizações, digamos assim, ou mudanças no cenário dentro de uma empresa, né? Sim. A gente fica ao aprendizado para todo mundo, que uma crise ela não vem a gente não deve ter ela como desespero, mas para autoconscientização. Sim. Do tipo, o que eu não fiz e que agora eu sou obrigada urgente a correr fazer, e não esperar acontecer mais uma vez para ter que inovar ou para ter que, enfim, abrir o olho para coisas que estão na nossa frente e a gente não quer enxergar ou não quer realmente enxergar, né? Justamente. Porque informação não é o que falta. Vocês podem ver, se vocês abrirem o Instagram de vocês e seguirem pessoas e negócios, as lives estão... Bom, por isso que o Instagram tá bloqueando, tá dando tanto bloqueio, né? Justamente. Porque tá tendo muita gente entregando formação, tá tendo muita gente fazendo live, então assim... Não falta informação, não falta mesmo, tá até excessivo demais pro meu gosto. Mas... E aí, é isso aí, não dá pra fechar os olhos e fingir que não tem nada pra fazer. Sem dúvida. E assim, essa adaptação, na verdade, ela já vem de um tempo, né? As pessoas já, obviamente, vêm se voltando mais para o marketing digital, para o ambiente digital como um todo, né? Isso, obviamente, já vinha sendo feito, mas ainda assim tinha algumas empresas que estavam relutantes sobre a questão desse investimento, né? E inclusive em empresas que neste momento agora, obviamente a gente não vai aqui medir o que é certo e o que é errado, né? Mas ao invés de investirem nesse segmento, elas deixaram de investir. Sim, muitas empresas. Então, obviamente que a gente vê um cenário, uma faca de dois gumes, né?